Olá, vou retomar a minha conversa com vocês essa semana, agora falando um pouco sobre a questão das fobias. As fobias, no senso comum, são abordadas de várias maneiras. As pessoas chamam de pânico, por exemplo. Tem o pânico disso, tem o pânico daquilo, fiquei panicada é uma expressão. Na verdade, todas essas maneiras de se referir a essa manifestação sintomática, né, de uma ansiedade muito grande frente a alguma questão imaginária que o sujeito cria na cabeça. Na grande maioria das vezes não existe nenhuma razão real que justifique esses temores. Mas, na verdade, isso aparece na clínica desde sempre, né, na psicanálise. E Freud nos oferece um caso clínico muito famoso, que é o caso do pequeno Hans, que na verdade ele não atendeu a criança diretamente, ele atendeu seus pais, sobretudo o pai, para falar das fobias, mas falar sobretudo desse mecanismo que é a afetação do sujeito pela angústia. Então, nesse sentido, o que está em jogo é o modo que o sujeito, de alguma maneira, dá a essa falta do objeto, estruturalmente falando. Há uma falta, né, original. Então, o objeto é a questão tanto na teoria quanto na prática psicanalítica, sendo, portanto, a questão da falta do objeto o problema central da relação do sujeito com o que lhe advém como resposta possível a essa ausência estrutural do objeto, né? Que responda, né, como sendo, na verdade, o objeto que impediria que a angústia surgisse. Então, a angústia é, antes de tudo, um sentimento de que a falta, o medo de que a falta possa faltar, é uma aflição em relação à questão da falta, né? Na verdade, então, todos os objetos imaginarizados e que comparecem no campo da fobia, seja o elevador, seja medo de barata, seja fobia de altura, todos esses objetos são tentativas, né, de locupletar esse impossível buraco da falta na estrutura psíquica de cada um. Ao mesmo tempo, né, essa falta original, ela é estruturalmente aquilo que vai possibilitar algum posicionamento de desejo, o surgimento do desejo e o posicionamento de desejo de todo e qualquer sujeito em relação à sua vida, né, a sua vida psíquica. Então, no seminário 4, seminário de Lacan, ele vai aproximar as respostas da fobia, isso é muito importante, a questão do fetichismo. E ele vai dizer que tanto as fobias quanto o fetichismo, eles dão, né, ao objeto um estatuto faltoso e tentam encontrar ou inventam, criam objetos que possam comparecer no lugar da falta como uma tentativa de tamponar essa falta. As fobias, na verdade, elas, tanto Freud quanto Lacan se referem a elas como uma placa giratória, porque elas não se colocam exatamente do lado das neuroses, né? E também não se coloca do lado das perversões. Elas são isso que é uma placa giratória, né? Freud nos diz que o sintoma fóbico decorre dessa tentativa de diminuir a angústia de castração,
que surge frente à possibilidade da falta faltar. É, portanto, uma defesa, né? A escolha do objeto a vir desempenhar essa função de se defender contra a castração sempre é fracassada. Para Freud, por exemplo, o caso que eu acabei de citar, o caso do pequeno Hans, será exemplar para tratar da fobia, tanto teórica quanto clinicamente, né? Freud nos diz que, na situação do pai de Hans, houve uma falha na transmissão, né? Uma falha na transmissão da castração desse pai, que se apresenta fraco para barrar a mãe, né? Aliás, isso quer dizer, essa falha, ela sempre ocorre não no campo objetivo, mas sim no campo subjetivo. Isso quer dizer que nós temos sempre, para que se constitua o sujeito, né, três identificações simbólicas. A primeira é uma identificação ao narcisismo dos pais, é a constituição do lugar de amor, né, onde a criança se oferta aí nesse amor dos pais, e por isso a gente diz que a primeira identificação diz respeito ao narcisismo do outro, o outro aí no caso são os pais, né? Freud tem até uma expressão que ele diz: a criança magnífica, né, é essa criança sonhada pelos pais, inventada pelos pais, né? A segunda identificação, que é a identificação a esse traço unário que vem a partir da primeira identificação. Então, a segunda identificação, que é constitutiva do ideal de eu, né, para todo e qualquer sujeito, ela é retroativa em relação à primeira, né? Ela marca um traço, o traço unário. Então, essa segunda identificação, né, na fobia, apresenta, na verdade, o fato de que quando a criança ela se identifica a esse outro do mesmo sexo, né, esse outro vai constituir para ela um modelo, um ideal para o seu eu, né? Agora, no caso das fobias, a transmissão que sustenta, ou que sustentaria essa identificação, ela se faz, mas frouxamente. Então, o objeto fóbico viria, na verdade, tentar reparar essa falta paterna, porque a primeira, a segunda identificação, ela é constitutiva do ideal de eu e, portanto, ela separa, né? Ela vem separar a mãe de seu produto. É uma intromissão aí nessa relação dual da criança com a mãe, né? Então, o objeto fóbico, ele é uma espécie de apelo ao nome do pai. E, claro, ao imaginário de um pai para tentar superar, para tentar reparar, melhor do que superar, reparar essa falha do pai. Esse pai frágil, né? Para Lacan, a questão vai comparecer um pouco diferente, porque ele vai nos dizer que a criança vai se angustiar numa dupla vertente, né? Ela, ao mesmo tempo que ela tem medo de ser castrada pelo pai, ela tem medo que esse pai não seja forte o suficiente para barrar a mãe. E, portanto, ela tem receio de ficar exposta à boca do jacaré. Ou seja, o nome do pai seria como essa barra que manteria a boca do jacaré aberta, né?
Na verdade, é uma brincadeira, porque eu estou dizendo que as mães muitas vezes se mostram muito vorazes em relação às suas crias. Tem dificuldade de soltar os filhos para o mundo, né? E a construção do objeto fóbico é uma tentativa de separar entre eu e ela o meu objeto fóbico. É dele que eu tenho medo. Há um deslocamento aí. Hans, por exemplo, tem medo de cavalos. Mas a sutileza da questão é que, na verdade, ele tem medo que esses cavalos caiam. Porque, metaforicamente, é como se ele tivesse medo que o pai caísse. Que o pai não se sustentasse na cena onde ele, de fato, é convocado para barrar a mãe. Bom, da próxima vez seguirei falando sobre esse curioso funcionamento das fobias. Até mais!